Olá, gente! Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. A gente está chegando aqui no nosso canal para hoje bater um papo bem bacana, bem interessante e muito informativo, eu tenho certeza disso, com o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluckpol, que também é vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E hoje a CBF, além de convocar a seleção para mais 2 amistosos, também passou pela manhã todo o calendário, né, proposto para os próximos anos, o regramento, né, das competições que a CBF vai comandar, né, falando em Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil e também a famosa Copa Verde, a nossa aqui, né, que faz parte da nossa realidade. E aí a gente vai falar a respeito desse assunto com o Ricardo Gluckpol, e eu peço logo, você que está chegando no vídeo para assistir, que já comente, você também dê aquele like legal, se não é inscrito no canal, se inscreva, né? Você pode ser também um dos membros do canal, né? Fazendo a sua assinatura do canal também, para receber esses vídeos bacana, e também acompanhar as nossas resenhas que a gente bate aqui pelo canal Fala Abner. Então, posso contar com você? Então, pronto, passo a contar com você. Enquanto o Ricardo não entra, a gente vai atualizando. A federação vai entrar agora em eleição, né? Vai haver a eleição, chapa única. Vai ser aclamado o presidente, mais uma vez, o Ricardo Gluckpol, já que a totalidade dos clubes e ligas que têm direito a voto, né, já assinaram um documento mencionando apoio ao Ricardo, mas ele vai poder explicar isso de uma forma melhor. E tenho certeza que ele vai trazer novidades para o nosso futebol nessa entrevista, contando casos e fatos que a gente desconhece, né? E de repente ele possa trazer com mais detalhes, já que, naturalmente, a CBF, né, na apresentação de hoje, não parou para tratar só de Copa Verde para quem está envolvido com ela, né? Que são os clubes do Norte e também os clubes do Centro-Oeste. Uma coisa que foi dita lá é que a gente vai ter uma Copa Norte envolvendo 2 chaves do Norte e a Copa Centro-Oeste envolvendo 2 chaves do Centro-Oeste, depois elas se cruzam, é 3 milhões de reais a premiação, e a gente vai já falar com o Ricardo. Enquanto isso, eu te convido a, mais uma vez, te inscrever no canal, comentar aí, fazer parte do chat. Se você é torcedor do Remo, bota o Leãozinho. Se você é torcedor do Paysandu, bota o Lobinho. E a gente vai junto no nosso canal Fala Abner, nesta quarta-feira, meio de semana. Enquanto o Ricardo ainda está... Deixa eu atualizar aqui com o Ricardo, se já está tudo ok com ele, para ele poder entrar. Ele estava lá na Federação Paraense de Futebol, e aí a gente vai conversar inicialmente, mas depois da pandemia, ninguém reúne mais face a face, né? Com a plataforma aí. Vamos ver se ele responde aqui, para ele poder entrar e a gente começar a nossa resenha. Mas é uma resenha que não vai demorar, tenho certeza que vocês vão gostar, até pela própria agenda do Ricardo, Federação Paraense de Futebol, e a própria Confederação Brasileira de Futebol, já que ele é uma das cabeças, né? Depois do presidente lá, do Samir, né? Presidente que ele apoiou, inclusive, para as eleições na Confederação Brasileira de Futebol. Vamos esperar aqui o Ricardo. Ele disse aqui que ele estava pronto, então adicionar ao palco. Vamos lá, vamos adicionar o presidente da Federação Paraense de Futebol. Ricardo Gluckpol, você me ouve bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. O povo vai, dependendo de como o povo vai estar assistindo a gente. Tranquilo, Ricardo? E aí, Abner, tudo bem? Ouço muito bem. Boa tarde, boa noite, bom dia. Exatamente. Eu estava falando aqui para a galera, antes de você chegar, que a gente, hoje em dia, não precisa mais fazer entrevista presencial, né? A gente consegue, através da tecnologia, depois da pandemia, o povo já não vai nem mais trabalhar no seu local de trabalho, né? Já faz reuniões online, a coisa... Antigamente, os profissionais de várias áreas atravessavam o Brasil para uma reunião, voltar, aquela coisa toda. Hoje você liga aí o smartphone, liga o computador e começa a falar. Ricardo, vamos por parte, eu tenho 3 pautas para tratar contigo muito rápidas, eu sei que tu tem. Primeiro, obrigado por estar vindo no canal, tem várias entrevistas tuas nesse canal, só te contar que eu reabri o canal faz 30 dias, um pouquinho mais, a gente já está chegando aos 15 mil, já tem membros inscritos, e nossos vídeos têm ido bem longe, e vocês que fazem parte, são os personagens do futebol paraense, vocês têm ajudado muito nessas conquistas, eu queria agradecer
a todos que fazem parte sempre da nossa live e a você que está mais uma vez. Você já fez entrevista presencial, você já fez podcast aqui no canal e agora fazendo essa entrevista online também. Ricardo, hoje pela manhã a CBF falou a respeito da Copa Verde, junto com Copa Norte, Copa Centro-Oeste. Eu tenho certeza que você, como do Norte, assim como o presidente da CBF, botou o seu dedão lá também. Quais são os pontos fortes e o que muda exatamente para a gente aqui no Norte, Ricardo? Bem, vamos lá, Abner. Primeiro, eu quero dizer que para mim é uma honra participar sempre, cara. Ser sempre uma resenha boa. Tenho acompanhado o sucesso do teu canal. Parabéns. Você tem conquistado relevantes audiências, credibilidade. Muito bacana estar participando aqui contigo. Cara, a Copa Verde, ela passou por uma transformação, na minha visão, bastante relevante. Eu sempre disse que a gente tinha aqui, um principal problema dela é comercial. O formato nunca, na realidade, na minha visão, foi um problema principal. Mas era um problema, né? Ele precisava também de algumas modificações estruturantes. Eu acho que essa modificação agora foi bastante bacana, porque ela traz na realidade é uma competição 2 em 1. A gente, ao longo das últimas edições, né, a gente foi se acostumando com um lado da competição amazônica, que sempre combinava numa semifinal. Ela sempre aconteceu com Paysandu, ou Remo, ou Repá, mas e ali você levava um finalista com o outro lado que era do Centro-Oeste, né, que basicamente era o Verde do Pantanal, do Cerrado e Espírito Santo, que se encaixava num segundo grupo e você trazia esses dois grupos para uma final. Percebendo isso, eu acho que a primeira grande sacada você, nessas semifinais, como você tem uma semifinal de um lado do norte, né, de um lado mais amazônico, você ali tem uma Copa Norte, né? Você ali tem já um campeão de um lado dessa estrutura da Copa Verde. E você também tem do outro lado um campeão do Centro-Oeste. Então, o que a gente fez agora de fundamental é já tratar essa semifinal como uma Copa, que é a Copa Norte, onde você vai ter uma taça, você vai ter um campeão e, fundamentalmente, você tem uma vaga para a Copa do Brasil. Então, acho que a grande mudança da Copa Verde nesse sentido é que ela tinha uma vaga para a Copa do Brasil, ela agora tem duas. Ela tem um de um lado de uma competição e do outro lado. E no final, você tem o super campeão, né, que é o campeão da Copa Verde. Então, você tem dois campeões, você vai ter 3 campeões no final das contas, três taças para 2 campeões. Né? Uma taça para Centro-Oeste, uma taça para a Copa Norte e uma taça para a Copa Verde. Então, acho que essa foi uma mudança bastante relevante. A questão da distribuição de vagas também bastante relevante, porque você manteve para o primeiro colocado no ranking, você tem 3 vagas. Você tem basicamente o seguinte: 2 vagas para todo mundo, né, do Norte, sendo que você preserva para o melhor ranqueado uma vaga a mais e para o pior ranqueado uma vaga a menos. Então, no caso, o Pará com 3 vagas na Copa Verde. Então, acho que esse é o primeiro ponto muito legal. Ficou Só um bom o instantinho, formato. Ricardo. A premiação de 3 milhões, ela vai para o campeão geral ou o dinheiro já começa a ser distribuído quem ganhar por região? Então, esse é o segundo aspecto, né? Na realidade, a gente vai começar a ver agora essa parte comercial. Ela depende muito do sucesso, do reposicionamento que a gente está trabalhando para a Copa Verde. O que eu posso adiantar é que a Copa Verde ela passa a ser uma estratégia de sustentabilidade da CBF, ela passa a ter um plano comercial próprio. Eu sempre disse isso, também é importante, mas é importante lembrar. A Copa Verde nunca teve um projeto comercial. É assustador pensar nisso. Então você nunca teve um projeto que dissesse assim, olha, está aqui a meta de arrecadação da Copa Verde, é essa, tem que falar com essa empresa, falar com essa. Chegou ao ponto da gente ter, na última edição, na final, não tinha placa vendida em campo, porque, como eu disse, é uma competição que nunca foi vendida. E agora você passa
a ter um projeto comercial para a Copa Verde, para que a gente possa trazer mais recursos. Obviamente, com mais recursos, você tem melhores cotas de participação, melhores premiações. Então, isso vai depender muito do sucesso comercial da competição. Mas eu, sinceramente, acho que são dois trabalhos. Um foi o formato e outro é o reposicionamento da competição. E de Esse onde reposicionamento. nasceu esse número, Ricardo, de 3 milhões? Parece que foi o GE, a produção do GE levantou que seriam 3 milhões de premiação. Não sei. Sinceramente, esse número não se trabalha com ele. Talvez tenha somado Copa do Brasil, eu não sei. Mas na realidade agora começa um trabalho comercial, mas que já está um pouco adiantado, porque, como eu disse, o reposicionamento da Copa Verde, que é o mais importante, já está escrito e ele passa a ser uma estratégia principal de sustentabilidade da CBF. Então, Ou eu seja, a tenho. gente já sabe como vai ser, como vai se dar, que vagas terão, ou seja, passa a ser do calendário oficial agora apresentado pela CBF, porque antes a CBF apresentava todos os campeonatos, esquecia da Copa Verde, depois dizia, vamos ver como é que vai ser. Agora ela tem toda. Agora você pode chegar na frente de um cliente e dizer, olha, a CBF tem uma responsabilidade social com o Verde, a gente tem uma Copa super top, vamos lá, tá aqui, olha, a proposta é essa, é assim que a gente vai trabalhar, os clubes são esses, e aí fica mais fácil de se comercializar, e logicamente, em cima dessa comercialização, tu sabes o que pode oferecer para os teus clubes para a competição, não é isso? Exatamente isso. Também atrair estratégia de transmissão. Não esquecer que a última edição ela praticamente aconteceu no invisível, né? Ou seja, com quase nenhuma transmissão. Então, eu acho que são esses. A gente tem que apertar, na realidade, esses drives agora, né? Comercial e transmissão, e aí sim a gente ter uma competição de verdade. Mas a gente está muito otimista. A CBF está tratando a Copa Verde hoje como ela merece. E você vê nos discursos do nosso presidente Samir, principalmente, ele sempre exalta muito a Copa Verde. E eu tenho certeza que a gente vai ter um sucesso comercial agora para essa competição decolar. Muito bem. Então, vem aí a Copa Verde remodelada. Aquela situação de vaga na Sul-Americana, aquela coisa toda, não é algo que a CBF domina, é uma competição da Comebol, então não dá para ficar batendo nisso, né? Não, eu acho que isso já foi. Eu acho que eu sempre vejo torcedor falando isso, né? Às vezes ele diz, por que não faz assim ou de outro jeito? Porque a Comebol não deixa. Pronto, então a Comebol tem a competição de primeira prateleira, né? Que é a Libertadores. Tem uma prateleira intermediária, que é a própria Sul-Americana. Aí existe uma ideia de propor a Comebol uma competição de terceira prateleira, que seria com países amazônicos para que a Comebol adotasse uma Copa Verde também. Mas é importante dizer que isso não está sendo tratado, ainda não está sendo negociado nem com a própria CBF, isso é uma ideia pessoal. Eu sempre tenho que explicar isso para depois as pessoas não criarem uma expectativa. Mas assim, a gente vai levar. A minha ideia é propor sim a própria CBF, a Comebol, da gente ter uma etapa internacional, mas isso tem que ser, está sendo desenhado para ser apresentado internamente na CBF. O primeiro, a gente tem que organizar a casa, ter uma competição, ter um formato consagrado, que é o que a gente está desenhando agora, ter um sucesso comercial, é importante, e aí depois a gente começa a tratar de outros planos para frente. Ricardo, por incrível que pareça, essa primeira conversa que a gente está tendo, eu acredito, no ar, depois que você assumiu a vice-presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Só para a gente deixar muito transparente, muito claro para quem está acompanhando a gente, você tem ido toda semana ao Rio de Janeiro. Isso mostra que você está com alguma atividade dentro da CBF e que deve ser importante, né, para você estar lá toda semana. Eu te pergunto, como é que tá sendo viver essa experiência? E qual a tua atividade mesmo, literalmente falando, dentro da confederação? Olha, como atividade principal hoje, você tem a presidência do grupo de trabalho do Fair Play Financeiro, que na minha visão hoje sem dúvida a pauta mais importante do futebol, ao lado Só um até. instantinho, Ricardo. Por falar nisso, você falou em Fair Play Financeiro, eu já botei o QR Code do canal, tá? Depois, quando você assistir com a família a sua entrevista, você aponta o seu celular para o QR Code, para outro lado, para o QR Code, e aí você manda um din-din também, tá? Lá da CBF. Não interessa onde você esteja, no mundo inteiro,
Tô brincando, a galera que está acompanhando a gente gosta de apoiar o canal, essa é a hora. Então, tu começaste pelo Fair Play Financeiro, que foi uma missão te dada e que foi muito divulgada por toda a imprensa no Brasil, né? Não, então, essa é uma. Na minha visão, hoje, tinham duas grandes pautas do futebol brasileiro, sem dúvida, é o fair play e o calendário nacional, né? Então, acho que o calendário foi solto hoje, dentro do prazo que a CBF havia combinado, e agora a gente está trabalhando para finalizar o fair play até novembro e entregar, né, esse importante plano para a CBF. Em paralelo a isso, eu trabalho com a questão da sustentabilidade. Então, hoje é uma área que a gente está implementando na CBF, é uma agenda sustentável, dividido aí em eixos. Você tem o eixo de governança, o eixo ambiental e o eixo social. E a gente tem, portanto, a ideia de lançar, inclusive na própria COP30, a agenda sustentável da CBF. Então, portanto, hoje essa é uma pauta que eu tenho liderado, né, junto com meus pares na CBF, com, naturalmente, total e perfeito alinhamento com o nosso presidente, Samir Chaldi. E tem sido essas as minhas ações, às quais me dedico semanalmente para a implementação. É um projeto muito bonito, muito grande, que vai exigir depois bastante dedicação para a execução. Está na parte de To- planejamento e depois vai partir para a execução. Todos os vice-presidentes, eles estão com essa mesma atuação lá ou é só você? Não, olha, cada presidente tem uma, cada vice tem uma forma de atuar, né? Isso não tem uma regra da CBF para isso. Vejo lo- todos atuam de uma forma regional, né? Mas com essa dedicação na casa, eu acho que temos aí, acho que 3 dos 8 que estão mais atuantes lá nesse sentido. Mas isso também é relevante porque é, esses outros vice-presidentes têm a sua importância, têm a sua atuação, enfim, que não existe talvez a dedicação pessoal. Eu não sei também até onde assim, a minha própria atuação em cima da construção dessa agenda, ela pode ser que em algum momento ela dê uma folgada para que não seja necessário estar toda semana lá. Portanto, não sei. Então, isso é algo que está sendo construído no momento. Para o que a gente está construindo, há necessidade de estar lá semanalmente. Mas isso também não é o que exija que eu esteja lá batendo ponto ou alguma coisa assim parecida. O fato é que a gente vai para lá com uma missão específica. E essa missão, atualmente, a minha é essa. Calendário saindo hoje, sendo informado pela CBF, ela orienta que as federações obedeçam o quesito campeonatos estaduais para iniciar numa data e terminar nessa mesma data. Claro que existem, né, estados e estados, onde tem estados, inclusive, que não estão representados, né, só na Copa do Brasil, mas não estão na Série D, não estão na Série C, na Série B. Então, eles planejam lá os seus estaduais. Isso é no Amapá, isso tem alguns estados aqui, principalmente do Norte. O Maranhão também, eu acho que passa por essa bola, e apesar de ter equipe, né, hoje, em divisões do Campeonato Brasileiro. O que tu pensa para o Parazão 2026, senhor Ricardo Gluckpol, você, os seus clubes filiados? Essas datas vão ser obedecidas pela CBF. Pelo que eu percebi, começaria em janeiro e terminaria já em março, ou seja, tiro curtíssimo. O que está na tua cabeça? Eu sei que tu ainda vai reunir com os clubes, né? Olha, boa pergunta. Na realidade, a gente já tinha enxergado isso ano passado, onde nós fizemos uma importante votação para reduzir também as datas do nosso estadual que hoje tem 12 datas, né? São 3 grupos de 4, e onde há uma reflexão também já da federação, muito amadurecida com os clubes, para que a gente faça também ainda mais uma rodada de reflexão do campeonato, né? De que ele possa ainda ter mais uma redução de datas. Eu acho que, bem, a gente tem o dever de casa de trazer para 11 datas, né? Essa é a orientação do novo calendário, e acho que a gente ainda consegue fazer em 10. Então, isso é importante porque você, veja bem, isso não enseja necessariamente na desvalorização da competição. Deixar bem claro que eu sou um profundo defensor do estadual. Eu acho que o estadual é o principal fomento do futebol brasileiro.
tá lá nossa cultura, né? Tá lá toda uma situação que foi construída ao longo das últimas décadas do futebol brasileiro e que precisa ser mantido. Só que, porém, com responsabilidade. Então, assim, hoje é consciente dos novos desafios do futebol brasileiro. Então, eu acho que, primeiro, esse novo calendário ele traz uma ampliação dos clubes em competições nacionais. Para esses clubes que você tem uma ampliação do calendário nacional, é muito importante que você tenha uma competição um tanto quanto mais enxuta, para você poder se dedicar também com qualidade nessas competições nacionais. Fica no meio do caminho, dos 12 clubes da Série A, vamos colocar assim, do estadual, alguns outros clubes que não vão ter essa extensão de calendário nacional e até os que vão ser rebaixados, que vão ser os que vão ficar entre os dois últimos, por exemplo, ao final do estadual. Para esse grupo também a necessidade de você ter um calendário um tanto quanto mais enxuto, porque isso significa também uma importante redução de custos. Né? Ou seja, olha, parece que não, mas 4 datas a menos, a gente já teve o estadual com 16 datas, recentemente, tá? Eu acho que já teve até com mais, 17, 18, mas recentemente 16 datas. Digamos que a gente traga para 10. A cada uma data é uma semana, praticamente. Então, você está falando aqui de pelo menos um mês de economia para clubes. Isso representa você que já foi atleta, Abner, sabe muito bem, que é um mês inteiro, né, de custos com o clube, de custos de jogos, de uma série de outras questões que influenciam também nesses clubes emergentes. Então, E para o clube grande, ele consegue encurtar o estadual e se preparar para o nacional, né? exatamente. Então, os clubes que têm calendário nacional, esse enxugamento também faz muito sentido. Ou seja, veja bem, acho que eles têm a obrigação de fazer um formato muito bom, formato que seja divertido para o público, né, que gere engajamento, mas que não seja extenso. Né? Então, a gente acha que ainda consegue fazer com 10 datas. Existem 2 formatos hoje que os clubes vão avaliar um pouco sobre eles. Já fizemos uma pré-reunião, onde já alguns importantes tópicos já foram decididos. E a gente agora, em breve, faz uma reunião específica para decidir o formato. Então, a gente deve anunciar em breve uma redução importante para a gente ter um campeonato enxuto. Enxuto, porém, extremamente, enfim, bom para todos. Né? Bom para os clubes, para os patrocinadores, para os transmissores, para a torcida, para os nossos, enfim, para todos os stakeholders, para a imprensa. Eu tenho certeza que vai ser um modelo importante. Por sinal, o canal Fala Abner vai enviar uma proposta milionária para a Federação Paraense de Futebol, porque o público, quer ver? Público, por gentileza que está nos assistindo aí, escreva aí no comentário quem apoia o canal Fala Abner sendo um dos retransmissores do Parazão 2026. Já pensou o Abner aqui nesse cenário? Lá vai o Leão, lá vai o Paipão. Ia ser maravilhoso. Então você vai receber já bote aí no arrecadado da federação para o ano que vem uma proposta milionária por parte do canal Fala Abner, que está com muito dinheiro, por isso mande o Pix para a gente, que a gente vai comprar os direitos de streaming do campeonato para esse ano que vem. Tem alguns penduricalhos sobre o campeonato, mas eu não vou me prender nisso agora, que eu acho que não é momento. É preocupação importante, como gramado, estádios, Santarém, que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso no estádio lá do Panteirão, do São Raimundo, para que Santarém, que vai ter 3 equipes na Série A, recebam os seus jogos lá, que eles se sintam pertencentes ao seu município. Você já falou sobre isso, daqui a informação, atenção Santarém, vocês vão ter Parazão, não é isso, Ricardo? Cara, eu acho que esse é um ponto muito alto da competição, né? Não é só o fato de ter Santarém. Primeiro você tem o resgate de um mega clássico do interior, que é o Raifran. Né? O Raifran está entre os 3 maiores clássicos de interior do Brasil. Eu só colocaria talvez abaixo o nível de importância nacional do Guarani e Ponte Preta, depois é Raifran, não tenho dúvida. E a gente tê-lo de volta na competição, acho que isso é sensacional. Segundo, sim, é uma alegria, né? Vão 3 clubes em Santarém e a gente vai para Santarém.
Assim, o problema do estádio é que houve, né, são 4 anos já, né, acho que são quatro competições sem o Colosso, né? Isso trouxe talvez, Abner, até uma falsa impressão. Você, mas para a federação é até melhor, que não tem jogo lá, não gasta com viagem. Negativo. E A manter gente, time de lá aqui todo esse tempo, né? e outra coisa, é uma alegria ir para Santarém, né? Sempre vai ser uma alegria se deslocar para jogar lá, para cobrir os jogos, né? Para estar. Então, assim, eu acho que Eu fui jogar pela Tuna lá, Parazão. Eu fui como jornalista N vezes com Remy Paysandu, fui em Raifran, é uma delícia, irmão, é uma é uma coisa assim. delícia, né? É uma delícia, é um lugar que você quer até ir um dia ou 2 dias antes, voltar um dia depois, porque você tem toda, né, a Até hospitalidade da porque cidade. jogo no domingo, eu saio na quinta, na sexta de manhã eu pego a lancha para Alenquer, fico em Olha aí. Alenquer sexta o dia todinho, sábado o dia todinho, volto na lancha 6 da manhã no domingo, vou pro hotel, tomo café, vou pro estádio, faço o jogo, à noite ou de madrugada volto para Belém. É uma maravilha, não é Já trabalho isso, fiz, Ricardo? já fiz essa rota aí, cara. Ó, já fiz 3 caravanas como presidente da federação, 3 caravanas, porque a gente tem além dos 4 clubes de Santarém, né, que são os 3 que estão jogando na Série A, ainda tem o Tapajós, né, que foi E tem as rebaixado para ligas, né? 2. A gente tem 16 ligas municipais, A Copa né? Rural, né? Então, nossa, é uma delícia estar lá, cara. Não dá para subir o Recomendo para todo mundo. Aningal e o Internacional de Alenquer para o Parazão, são meus times Pô, lá, porque Alenquer é a melhor cidade do oeste do Pará, entendeu? Então, quando você chegar em é, Alenquer, você peça permissão para mim para conheço. entrar. Não, Você já peça estive lá, permissão muito para bem mim para entrar, recebido. tá? Presta atenção. Olha Ale- só, ale- Ricardo Gluckpol, vamos lá. Eleições na Federação Paraense de Futebol. Cara, já teve tiro, porrada e bomba, tanta coisa dita, tanta coisa falada. No final, todo mundo fumou o cachimbo da paz, entenderam que a administração está correta, o seu prestígio no futebol brasileiro. Você é o primeiro. Esse é legal, porque eu não estava acostumado com isso, eu acho que nem o público. Você é o primeiro a apontar defeitos que tem no próprio trabalho, entendeu? Você falou um dia desse, me chamou a atenção, porra, não me permito mais que o campeonato vá parar no tribunal, agora a gente vai fiscalizar também, né? Então, acho que isso mostra transparência e mostra que, porra, irmão, nós não vamos ser perfeitos, mas também eu preciso de colaboração de todo mundo, enfim. Aí tu vai para a tua reeleição, que podia acontecer no ano que vem, não é? Se eu não estou enganado, mas você bota para esse ano e vai ser aclamado presidente. Trocando em miúdos, você teve a aprovação dos clubes, das ligas envolvidas aí que pode ter direito a voto, né? Vamos lá. Esse processo ele vale a pena comentar porque foi bem diferente, realmente. Muito diferente da primeira eleição, né, que a gente assumiu a federação no dia 28 de junho de 22. É, o que eu enxergo? A gente tinha uma situação política externa muito boa, né, frente aos nossos filiados. A gente goza de uma imensa credibilidade. É uma administração muito presente, é uma administração que tem a aprovação dos filiados por tudo que foi construído em tamanho de federação, né? Aquelas coisas que a gente sempre bateu. Competição, nós tínhamos só 5 competições, a gente salta para 37 competições, 1.000 jogos de base, o apoiamento, a federação hoje bancando as competições, né? A liderança em nível nacional, a interlocução sempre cada vez mais próxima com a CBF, trazendo as coisas para o Pará, a evolução do futebol feminino, a criação de novas competições profissionais, como a Copa Grão Pará, a Supercopa Grão Pará, a Copa Oeste. Eu acho que a gente teve uma trajetória que nos leva, uma trajetória com acertos e erros. É importante dizer também, sim, que houveram erros. Eu lembro quando a gente, no segundo mês de gestão, Abner, numa reunião com toda a federação, e a gente falou assim, galera, não dá para a gente ter só 5 competições por ano. E também não dá para a gente esperar muito para isso acontecer, para a gente fazer o salto que é necessário. Eu quero propor para vocês que a gente vai acelerar, a gente já vai partir para 20 competições no próximo ano, ou seja, multiplicar por quase quadriplicar, né, a quantidade de competições.
E a gente sabe que isso vai trazer muitos desafios, ou seja, porque quando você implementa tudo de uma vez, você vai, né, foi a opção que a gente teve, é óbvio que no meio do caminho você vai ter curvas de aprendizado, você vai ter coisas que você poderia fazer de uma forma melhor, e a gente vai aprendendo e fazendo, mas era importante naquela época, naquele momento, a gente acelerar. Então, eu acho que a gente teve uma trajetória que nos credenciava perfeito para uma eleição tranquila junto aos filiados. Ocorre, porém, e isso faz parte também do processo, que houveram divergências internas, né, dentro da federação. Grupos políticos internos que se estranharam, que, enfim, né, que se colocaram de uma forma a negociar, a entender, a solicitar. Isso faz parte da política. Então, eu encaro com muita naturalidade essa parte que você se referiu de tiro e bomba, né? Eu chamo isso de diálogo, eu acho que a gente teve também uma capacidade muito grande de conversar com todo mundo, sentar e falar assim, pessoal, a gente tem algo muito maior, que é a evolução do futebol paraense nesse momento especial que ele está. E qual é o momento especial que ele está? Ele passou por uma reestruturação grande e ele passa agora, né, dentro de uma trajetória. Eu tenho dito o seguinte, Abner, que os próximos 4 anos da federação, eles têm que ser os melhores 4 anos da história da federação. Porque a gente conseguiu agora alinhar não só uma diretoria, né, comprometida, mas, sobretudo, você tem hoje como um vice-presidente do Pará na CBF. Você tem um vice-presidente alinhado com um presidente que também é nortista, que é o Samir Chaud, né? Então, eu acho que isso também traz uma responsabilidade, uma obrigação da gente se alinhar aqui dentro também e fazer com que isso faça sentido para o futebol paraense. Eu não quero... Aliás, eu quero ser cobrado por isso. Eu não quero que daqui a 4 anos eu fale assim, foi vice-presidente da CBF, mas o que isso mudou no Pará? O que isso trouxe de evolução para o futebol paraense? Então, eu acho que dentro desse contexto, a gente teve essa grande virtude de conversar e, dentro dessa conversa, desse processo de união do futebol paraense, a gente conseguiu acalmar as questões internas e encaminhar, como você colocou, essa aclamação, né? Ou seja, são dos 137 filiados aptos ao voto, os 137 formalizaram apoio à nossa chapa, que é uma diretoria que só vai tomar posse no dia 28 de junho de 2026 ainda, né? Ou seja, ainda falta um caminho para encerrar esse primeiro mandato, mas aí a gente já encaminha para um segundo, que, repito, tem a obrigação de ser os melhores próximos 4 anos da história do futebol paraense. Ainda pode chegar ao terceiro mandato ou não existe? O estatuto diz que são 2, Ricardo. Não, os estatutos são 2 e eu também eu entendo que a gente precisa assim, tratar, ter novas lideranças prontas para continuar o trabalho, né, para trazer novas ideias, trazer uma nova pegada. Eu vejo isso como muito importante, sabe? Então, eu acho que depois desse período é necessária uma renovação e a gente também tem, portanto, essa obrigação de estar formando essas novas gerações de líderes do futebol para daqui a 4 anos e meio, talvez um pouco mais, né? Dar início a um novo ciclo do futebol. Rapidão, Ricardo, só para a gente terminar, a gente está 34 minutos de muita informação, né? Para quem quer acompanhar o que está acontecendo no futebol paraense, principalmente porque parte da federação para os clubes, né? E muitas das vezes dos clubes para a federação. 2 detalhes. O primeiro deles, o quanto a federação perde, a gente perde caso o Paysandu chegue a realmente ir para a terceira divisão. Tá? Há uma preocupação por parte da federação no que diz respeito a isso. E no caso do Remo, está no meio do caminho aí, a gente não sabe se pode pintar uma Série A. Eu imagino o quanto grande seria a federação de chegar na CBF e dizer, olha, eu tenho um clube aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que a federação trabalha paralelamente a isso em relação aos clubes e à Série B no momento?
Olha, é indiscutível, né? O prejuízo de um rebaixamento para o futebol estadual. Primeiro porque você perde ranking nacional de federações. E esse ranking determina a quantidade por exemplo, de vagas para a Copa do Brasil, de vagas para a Série D e outras questões. Então, a federação hoje ocupa o 13º lugar no ranking. Na minha visão, ela tem um potencial muito grande de chegar lá ainda em nono lugar, quem sabe buscar um oitavo. Mas para isso precisa de um rendimento individual bom dos clubes. Então, é óbvio que um Remo subindo para a Série A, por exemplo, nesse ano, isso eleva a quantidade de pontos da federação para que a gente possa ter um maior ranking. Também é uma forma como um rebaixamento para a Série C, isso diminui a quantidade de pontos da federação. Então, sob esse aspecto, realmente há um prejuízo. E, obviamente, né, a gente, eu acho que assim, quanto maior a participação de clubes nas maiores séries do Campeonato Brasileiro, isso faz um bem para o futebol sem tamanho, né? Você recebe demandas de Remo e Paysandu em relação à Série B e junto à CBF, comissão de arbitragem, passagem, dia de viagem? Olha, isso é outra coisa legal de falar. Bastidor se faz nos bastidores, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, a federação tem que publicar uma nota de repúdio. Não, porque tem que, sabe, porque a arbitragem... Cara, essas coisas a gente trata lá dentro. A gente conversa muito, trabalha. A gente não consegue, às vezes, acertar em tudo. Por exemplo, não é nem acertar, desculpa, o melhor termo não consegue atender em tudo. Então, porque a cada rodada é um desafio de logística, né, para Paysandu e Remo, principalmente, né, que jogam a Série B. Então, toda rodada a gente tem alguns problemas de logística que são realmente bem desafiantes, sabe? Por exemplo, agora mesmo a gente teve, vou dar um exemplo aqui prático, dia 9 de outubro, Remo e Atlético Paranaense. Esse jogo não pode ser realizado no Mangueirão, em razão de logística do estádio, e existia um pleito da gente tirar o jogo dessa data, né, e levar para uma data onde o Mangueirão tivesse calendário. Isso é um desafio real, isso é o nosso dia a dia. E é essa fama que a gente não conseguiu atender. A gente brigou, foi no limite, viu tudo que dava e realmente não dava. Assim como em várias outras solicitações, a gente conseguiu atender. Então a gente consegue tirar, às vezes, por exemplo, aconteceu com o Remo também, do Remo trazer para a gente uma demanda, isso acontece com o Paysandu também, de você ter uma sequência de jogos onde há viagens muito exaustivas e você tentar distanciar duas partidas. Então, por exemplo, pegava um jogo que a viagem é complicada, você trazia uma data antes e o teu segundo jogo levar para uma data depois. Você construir aqui um espaço maior de descanso. Então, isso a gente consegue fazer muito. Às vezes a gente consegue atender. Então, essas demandas, elas são toda a rodada. Porque toda rodada a gente tem desafio de logística e a gente tem que levar. A arbitragem é a mesma coisa. A gente está sempre atento. Quero te dizer, Abner, que eu não acredito, nunca acreditei em sistema, sabe? Então, existe uma inteligência que protege ou ataca. A CBF não quer clubes do norte, né? Às vezes, de vez em quando vem essas histórias, né? É como se o árbitro saísse da sua casa orientado a prejudicar o clube A, B, C ou D. Não. Agora, eu acredito em erro. E esses erros a gente tem que estar cobrando, né? É parte do nosso papel. Então, quando acontece um erro de arbitragem num jogo, a gente coloca uma atenção muito forte, a gente conversa assim pessoalmente na CBF, a gente cobra resultado dos próximos jogos e a gente vai, né, atentamente cobrando. Você não consegue com isso, infelizmente, afastar a possibilidade do erro. Afinal de contas, o árbitro é um ser humano, né? Então, é como se você fosse exigir que o seu atleta nunca fosse errar. Nunca fosse deixar de perder um pênalti, nunca fosse deixar de perder um gol, errar um passe. Você trabalha para que ele não erre. A arbitragem é a mesma coisa. Você faz todo o trabalho necessário para tentar a melhor escala possível, né, para colocar o melhor trio possível,
Mas no final das contas, é um ser humano que está lá apitando dentro das quatro linhas. Mas esse trabalho ele é Tu, constante, Abel, constante, tu, sempre tu conversando. tá, tu tá enchendo o saco muito e usando o teu prestígio para conseguir trazer eventos, jogos, seleção brasileira até o final desse ano. Por exemplo, a gente vai ter a COP. Seria bacana ter alguma coisa interessante, né? Um jogão, sei lá, a seleção passando por aqui. Se bem que a seleção vendeu muitos jogos para o exterior, né? Agora nessa fase aí. Mas tu tá perturbando muito lá? Porque tu já conseguiu trazer para cá, né? Na outra presidência da CBF. Nessa aqui ainda não, se bem que recém começou. Tem alguma coisa que tu possa contar para gente? Olha, tem um cardápio muito longo aí, né? Tem muitas possibilidades. Você tem seleções de base, você tem seleção feminina, você tem seleção principal, você tem jogos oficiais, você tem amistosos, você tem beach soccer e futebol de salão, que também em nível de seleção são coordenados pela CBF e a gente está sempre de olho, sempre tentando trazer grandes eventos para o Pará, né? Esse ano a gente teve nós fomos agraciados com um grande jogo, né? Botafogo e Flamengo, a final da Supercopa, que eu acho que foi um evento muito relevante, muito importante para Belém, mas sempre de olho sim. Então, pode ter certeza que virão aí novidades, porque, como eu falei, existem várias possibilidades que a gente está afinando para trazer ao Pará. Uma vez o Ricardo falou um negócio pra mim que eu achei muita graça. Eu acho que era jogo da seleção. Ele peguei e disse: Ricardo, porra, é um prestígio do caramba, né, cara? Tu conseguir trazer um jogo da seleção, Eu não porra, quero pra mais, né? Belém. Aí, pô, Ricardo, é um prestígio do caramba. Tu conseguiu uma final da Supercopa, pô, Flamengo e Botafogo, pô. Epa, tu tá com moral. Daí ele disse: mano, não foi exatamente isso que o Ricardo falou. Se bem que o Ricardo chama palavrão pra caramba, hein? Aí ele falou: isso é uma merda. Eu disse: por quê? Por quê? Porque ninguém quer pagar ingresso, todo mundo me pede ingresso um mês antes e durante o dia. Aí as pessoas ficam com raiva de mim, as pessoas param de falar comigo. Meu amigo, é o inferno que a pessoa vive na vida dela quando eu trago esses eventos para cá. Mas faz parte, né, Ricardo? Não tem jeito. Lá é o inferno, cara, é o inferno, é o inferno. Mas é Imagina um o Ricardo inferno chegar na bom. casa dele. O Ricardo tem É, 3 filhos. O Ricardo tem 3 filhos, né, Ricardo? Aí cada filho diz: olha, pai, eu vou levar 5 amigos da escola, mais 3 não sei de onde, o senhor pega lá ingresso para mim. Isso é só os filhos. Aí tu pega toda a família, aí tu pega todos os políticos do Pará, porque os políticos do Pará, eles não têm dinheiro para comprar ingresso. Aí os empresários do Pará também não têm dinheiro para comprar ingresso. E tudo sobra para quem? Para o presidente da federação. O evento não é dele, não é ele que é, que é o presidente da confederação. mas esse é o ponto, esse é o ponto. Que as pessoas, quando eu falo assim, velho, o jogo não é meu, o jogo a gente trouxe para Belém, mas o jogo é da CBF, o jogo é da Conmebol, o jogo Não, é mas tu da conhece, tu FIFA. tem moral, tu não sei E o aí os quê. caras, porra, quando é um jogo do estadual, a gente resolve, porque aí, pô, cara, a gente dá um jeito. Agora, mas é um inferno bom, velho. Isso aí eu falo de gozação, porque na hora é uma pressão desgraçada, mas vale a pena. Assim, a gente tem que estar sempre trazendo grandes eventos pro Pará, com certeza. Vou falar de grandes eventos, tu tá emplacando a arbitragem paraense de novo no cenário, né, cara? Pô, você viu, a gente fez uma final agora Da Série D, né? da Série D. A gente está já também com o VAR em primeira divisão, fazendo alguns jogos já da primeira divisão com o VAR, com o Paraense. Esse é um trabalho que o Fernando, né, o Pojucan e o próprio Olivaldo operam, né, na federação com muito amor, com muita dedicação. Eu fico muito feliz, cara. Assim, hoje a federação tem um bom prestígio com a arbitragem nacional, mas muito em razão disso, sabe? Do reconhecimento desse trabalho que está sendo feito aqui no Pará. Muito bacana, muito legal mesmo. Fiquei com ciúme hoje quando foi anunciado pelo Caetano. Disse: a delegação da seleção brasileira na Coreia e no Japão será presidida pelo presidente da federação. Eu disse: lá vai o nosso noiva comandar, chefiar a delegação pelo presidente da Federação Brasiliense de Futebol. É, Ora, vai te catar, rapaz. Não, Você quer Daniel, dizer lá, Daniel. Ricardo Gluck Pou vai presidir a delegação, vai Não, para o Japão e para a Coreia, ninguém quer ir, né, Ricardo? É não, muito louco. O Daniel é um presidente muito querido nosso. Ele de Brasília, né? Tem já não é a primeira vez que ele chefia a delegação, já ele tem feito ele fez muitos jogos femininos. Se eu não me engano, é a primeira vez que ele faz seleção principal, mas está lá representando todos nós. Você vai fazer um bom trabalho, tenho certeza.
Senhoras e senhores, Ricardo Gluckpol com a gente no canal Fala Abner de hoje, presidente da Federação Paranense de Futebol, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ricardo, bora marcar uma outra resenha até final do ano. Me confirma, a CBF nessa situação aí da COP, ela traz membros para cá, traz clubes, federações, vocês vão reunir em Belém? Não, na realidade a gente tem uma grande missão de lançar a agenda sustentável durante a COP. Essa missão deve ficar sob a minha incumbência, deve vir sim uma comissão, mas, por exemplo, culminou também com outra data FIFA, onde haverá amistosos da seleção na Europa, provavelmente. Então, eu acho que inclusive no dia 13 tem amistoso da seleção brasileira, o que impede, então, portanto, que a gente possa trazer carga máxima para cá. Mas a CBF será bem representada e vamos fazer muito bonito na Copa, pode ter certeza. Gostou da resenha, Ricardo? Cara, muito boa, como sempre, né, irmão? Como sempre. Se eu Vou tô, fazer, porra, vou fazer uma pergunta e tu faz com o polegar assim para ficar gravado, tá? Por favor. Para ficar certo, não precisa assinar, o homem tem que ter palavra. Assim, e aí diga assim: eu vou falar o negócio e tu faz assim, tá? Lá vai. bora. O canal Entende? Fala Abner, confirmado no Parazão. Covarde, covarde, Não, vamos covarde. conversar. Bora conversar, irmão. Bora conversar, bora Deixa eu conversar. olhar minha carteira aqui, peraí. É, Ainda não dá, olha. Mas calma, um, calma. Olha, acabou de um chegar aqui. dia. Acabou de chegar aqui. Olha, o Bradesco mandou Ah, aqui, você ó. fez um repau um dia desse, cara. Mas não Você foi no fez um. canal, foi na Liberal, pô. E foi um Olha sucesso, só. né, cara? Foi. O cara bateu 25 mil. Ó, quando os Olha aí. planos. Olha, o Bradesco acabou de me mandar aqui. Quando os planos mudam, sua previdência também tem flexibilidade para mudar. Mantenha os investimentos alinhados aos seus objetivos. Não tem nem investimento, eles mandaram para mim aqui. Aí tá de brincadeira. Nossa. Estou querendo investir, Bradesco. Financia, patrocina o Parazão no canal Fala Abner. Ricardo, obrigado. Saúde, tudo de bom. Bom Sírio para gente que está chegando. E mais novidades traz pra gente no futuro, tá? Pega aí o que caiu aí, que não tem problema. O lenço que caiu. Pega aí o lenço que caiu. Mais novidades traz pra gente aqui no canal, tá, Ricardo? Irmão, tamo junto. Obrigado pelo espaço. Sempre conte conosco aqui também. Sucesso. Como eu disse, tô acompanhando de perto o teu trabalho. Sou muito fã dessas mídias, né? Esse é o tipo de trabalho, eu acho, talvez os mais relevantes da comunicação. E está fazendo muito bem. Parabéns, conte comigo. O que precisar, estamos aqui também. Abraço. Legal. Tô precisando transmitir o Parazão. Beijo, tchau! Aí vocês estão pensando aí que eu estou amassando já tirei o Ricardo da tela, mas estão pensando que eu estou fazendo entrevista para conseguir. Tem que ter grana, gente, não é fácil não. Mas é um sonho, né? É um sonho. Mas eu vou convencer meu patrão lá no Grupo Liberal para ele comprar para a gente e a gente transmitir no canal do liberal.com com aquela equipe maravilhosa de esporte, só Pelé do rádio, que vai ser muito bacana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o teu like aí, te inscreve no canal, chega junto com a gente, tá bom? Muito obrigado por tudo, comentem bastante a respeito da entrevista. Se faltou alguma pergunta, comentem, eu posso perguntar para o Ricardo e depois, numa próxima live, falar para vocês aqui em cima da pergunta. Se torne membro do canal também, tá bom? Posso contar contigo? Então, fechou. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau!